Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o professor Rodrigo Dias Rosa, mais uma vez com vocês. Vamos falar dessa vez sobre alguns erros que podem fazer com que você cometa, que você não pode cometer, que pode fazer com que você seja excluído do Simples Nacional. E essa exclusão faz com que você, nesses casos que vamos comentar aqui, faz com que você só possa retornar depois de 3 anos. Isso mesmo, depois de 3 anos consecutivos. Então, vamos conversar um pouco sobre trabalho de compliance. Então, vocês estão conseguindo me escutar bem? O áudio está bem? O vídeo, como é que vocês estão? Então aí, o pessoal, boa tarde para o pessoal de Recife, né, São Paulo, Paulista lá em Pernambuco. Ô Aurélio de Marabá aí, tivemos aula, né, com vocês. Porto Alegre, Campinas, sejam todos bem-vindos. Mato Grosso, Barra da Graça, Mato Grosso, que bom ver estar com todos vocês por aqui. Sejam todos bem-vindos a NIT Treinamentos. Hoje vamos falar sobre alguns erros que a gente não pode cometer com nossos clientes, né? Que muitas vezes os clientes acabam cometendo e ficam excluídos do Simples Nacional. E essa exclusão faz com que a empresa só retorne depois de 3 anos. Olha aí, ó, Gidelma Batista lá de Rondonópolis. Estive aí recentemente, né, com o treinamento com vocês. Olá, Macapá, né? Cachoeira do Sul. Vocês conseguem me escutar bem, pessoal? Só imagem 10, que bom. Então, hoje, né, nessa tarde, vamos falar um pouco sobre algumas regras de compliance que a gente precisa implantar nas empresas que são do Simples Nacional. Aí eu fico sempre dizendo que o pessoal fala assim que o Simples é muito simples, né? Não precisa fazer nada porque simples é Simples Nacional, uma coisa bem simples. E às vezes eu fico até brincando quando estou nos treinamentos, porque alguns empresários acabam dizendo assim: olha só, vamos contratar o contador e eu quero que você coloque minha empresa no Simples, porque é muito simples, não tem muito o que fazer e já vou pagar menos imposto, eu vou pagar menos tributo no Simples Nacional. Então, pessoal, boa tarde aí, que bom que vocês estão conseguindo me escutar. Então vamos começar, né, a conversar um pouco com relação a essas questões que podem fazer com que a empresa seja excluída do Simples e só retorne depois de 3 anos, isso mesmo, 3 anos. Então faz com que muitas vezes a gente tenha no nosso corre-corre, muitas vezes o empresário do Simples Nacional, em sua grande maioria são micro e pequenos empresários, que não se tem muitas vezes grandes organizações, tanto no financeiro como no controle de estoque, e ele acaba tendo dificuldade na hora de fazer a contabilidade. Comenta aí com a gente. Seus clientes, eles mandam para vocês o extrato bancário deles todos os meses, regularmente no prazo. Então são situações que nós vamos conversar aqui hoje referente a algumas questões que fazem com que a empresa seja excluída desse regime tributário. Então, o que é que acontece? Vamos começar aí nossa live, o pessoal chegando aí, então a gente vai acompanhando tudo isso, né? O que é que acontece? Lá na Lei 123, no artigo 28, fala, né, que é justamente a lei do Simples Nacional, fala da exclusão do Simples Nacional, da exclusão desse regime tributário. E essa exclusão ela pode ser feita sobre 2 maneiras. Ela pode ser realizada, essa exclusão, mediante comunicação da empresa optante. Então, que é o quê? A empresa não quer mais estar no Simples, não é que ela não quer mais estar no Simples, a empresa começou a fazer atividades impeditivas de estar no Simples Nacional, ou a empresa ela estourou o limite lá do Simples Nacional. Há várias situações que fazem com que a empresa não faça parte mais do Simples Nacional nos casos de vedação. E nesse caso a empresa ela comunica a sua exclusão, a sua saída do Simples Nacional. E muitas vezes o pessoal, muitos alunos acabam me perguntando, e até empresário, dizendo que não, mas não sai automático. Nem sempre, em todas as situações, a empresa sai automático. Então essa exclusão ela pode acontecer de 2 formas: mediante comunicação, que a empresa comunica, ou mediante o feito de ofício, ou seja, realizada de ofício por parte de quem? Por parte do órgão público.
E aí está a situação, né? Porque quando a empresa ela é excluída de ofício, gera algumas penalidades. E são essas penalidades que nós vamos conversar aqui um pouquinho. Bem, o Aurélio aí falando sobre o Simples Nacional, o poema durante as aulas da pós, né? Isso mesmo, né? Quem me conhece e quem já teve aula comigo, os alunos aqui, nós temos o momento cultural do Simples Nacional, né? Então tá lá no meu Instagram alguns momentos que nós tivemos com algumas turmas, né? Então aí tem lá o pessoal dançando, recitando, então é isso aí, o Aurélio tá comentando. Então voltando aqui, pessoal, essa exclusão. Então essa exclusão ela pode acontecer por comunicação ou de ofício. E quando é que pode acontecer essa exclusão de ofício? Existe lá no artigo 29 da Lei 123 situações que mostram quando a empresa pode ser excluída de ofício. São 12 incisos. 12 incisos que fazem com que a empresa possa ser excluída de ofício do Simples Nacional. Porém, desses 12 incisos, 11 deles, então excluir somente um, faz com que a empresa seja impedida de fazer parte do Simples Nacional nos próximos 3 anos. E é justamente isso que nós vamos conversar aqui hoje. Quais são as situações que a empresa pode ser excluída de ofício e faz com que a empresa só retorne esse regime tributário depois de 3 anos calendário subsequente, pessoal. Então, é justamente isso, vamos elencar essas situações aqui com vocês para que a gente possa trabalhar como oportunidade de negócio, de trabalhar o compliance dentro das empresas do Simples Nacional. Adentrando nessas situações, a primeira situação que faz com que a empresa possa ser excluída desse regime tributário, e nessa exclusão faz com a empresa seja proibida de retornar, né? Não possa retornar ao Simples Nacional durante 3 anos subsequentes, é quando houver o embaraço à fiscalização. Quando houver um embaraço em si, essa fiscalização, como esse embaraço? Através da negativa não justificada de exibição de livros e documentos que estão obrigados. Imagina a seguinte situação: chegou o fiscal, você recebeu a notificação ou do município, ou do estado, ou até da própria Receita Federal, para que você apresente os livros, os seus documentos fiscais, e você simplesmente não apresenta, tentando embaraçar, ou seja, atrapalhar a fiscalização. E com isso, nessas situações de embaraço, nós temos a negativa de apresentar os livros, o não fornecimento de informações, então informações sobre os bens da empresa, sobre a movimentação financeira, sobre o negócio, inclusive sobre a atividade que estiverem intimadas a apresentar. Então o que acontece? Se a empresa recebe uma notificação, está tendo um processo de fiscalização, e durante esse processo de fiscalização ela faz com que tente atrapalhar em si, ou seja, embaraçar a fiscalização, o fiscal ele pode excluir a empresa do Simples Nacional e essa empresa só retornar esse regime depois de 3 anos. Então, olha que situação. Então, aquela questão que o pessoal pensa muitas vezes, eu até acho interessante algo que aconteceu com um cliente meu, que eu fui lá numa cidade na Bahia, e lá na Bahia eu fui fazer uma defesa tributária junto ao município, e o fiscal do município estava brabo, né? Assim, meio bravo, meio com raiva. E aí eu perguntei ele o que aconteceu. Ele disse: não, é porque eu pedi à empresa para me apresentar os livros, me apresentar a documentação, e porque o dono da empresa é amigo do prefeito, ele disse que não ia apresentar. E aí eu, como fiscal, tenho um poder de enquadrá-lo, porque a empresa é do Simples, nisso no inciso sobre embaraço à fiscalização, excluí-la do Simples. Como ele não quer me respeitar, então essa foi a resposta do auditor, e eu sou servidor público, não tenho política nenhuma, vou excluir a empresa do Simples, depois ele se resolva aí. Então são situações que tem que ter cuidado, certo? Então essa é a primeira situação que faz com que a empresa possa ser excluída do Simples Nacional e só retornar depois de 3 anos. Outra situação que a gente pode conversar com relação a isso é quando for oferecido resistência à fiscalização. Como? Negando.
Não deixo você, fiscal, ter acesso ao meu estabelecimento. Você, fiscal, não pode verificar nem o meu estabelecimento, meu domicílio fiscal ou qualquer outro lugar que se desenvolva as atividades. Se houver um impedimento de acesso da fiscalização, a resistência a essa fiscalização, para a fiscalização idônea, faz com que a empresa possa ser excluída também do Simples Nacional. Vocês já foram fiscalizados? Comenta aí com a gente com relação ao Estado, com relação ao município, até a própria Receita Federal. Comenta aí com a gente, já teve alguma situação como essa. Então essa é outra situação que pode fazer com que a empresa seja excluída do Simples Nacional, né? Mas até aqui tranquilo, são situações que a gente já são situações mais corriqueiras, porém casos que a gente vai comentar daqui a pouco, que são situações, falar é a seguinte: se for constatado que a empresa foi aberta, ela é composta, sua constituição de interpostas pessoas, nome bonito, interpostas pessoas, né? Aquela questão, eu estou no Simples Nacional, vou abrir uma empresa e eu estou vendo que eu vou estourar o limite do Simples Nacional e eu resolvo abrir outra empresa no nome de minha cunhada, no nome de minha sogra, mas eles não fazem nada na empresa, eles não são sócios, não fazem nada. É aquela famosa fruta que algumas pessoas chamam de laranja, né? Então foi constatado que a empresa foi constituída com interpostas pessoas, ou seja, com laranjas, a empresa pode ser excluída do Simples Nacional e só retornar depois de 3 anos. E olha que isso daqui não é tão difícil não, certo? Recentemente estive, não lembro agora de qual estado, e o estado excluiu 4 empresas com referente a esse artigo, referente a esse inciso da lei. Porque na fiscalização foi percebido que realmente os sócios não eram realmente sócios, eram interpostas pessoas. E aí o que aconteceu? A empresa sofreu penalidade e foi excluída do Simples Nacional. Será que acontece muito isso? Será que alguns clientes acabam fazendo isso? Se essa moda pega, complicado, né? Então são situações que tem que ter muito cuidado referente a Simples Nacional. Outra situação que a gente pode comentar é quando for constatada prática reiterada de infração. Então acontece uma infração e a empresa atendeu a fiscalização, teve uma infração lá, uma penalidade, e depois ela novamente, né, fica reiterada essa infração. A empresa, aquela questão que o pessoal fala muito, né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, não vai acontecer mais nada não. Fiscalização, não, isso não existe não. Hoje é tudo eletrônico, né? Então as fiscalizações acabam sendo mais fáceis de serem processadas, e se for constatado, tiver um filtro de prática reiterada de infração por parte da empresa do Simples Nacional, ela pode ser excluído do Simples Nacional e só retornar depois de 3 anos, né? Então são situações que pode acontecer. Não estou dizendo que vai acontecer com seu cliente, não estou dizendo, mas são situações que a gente tem que ter um cuidado que faz com que só que foi constatado que todas as empresas eram indústrias que vendiam ao mesmo produto e a mesma marca. Então olha que situação interessante. Que situação interessante com relação a isso. São situações que o que foi que o Estado fez? O Estado pegou, desenquadrou as empresas dizendo que eram com interpostas pessoas e que na verdade estava tendo uma simulação da empresa para poder não pagar os seus tributos no Simples Nacional. Então são situações como essa que tem que ter um certo cuidado com relação a isso. Então a empresa tem que ter muito cuidado mesmo com essa questão, para que não tenha nenhum problema fiscal, nenhum problema tributário de penalidade. Então, outra situação que a gente pode... Olá, o pessoal está comentando aqui que travou, vocês estão conseguindo acompanhar agora. Tereza Cristina disse que voltou ao normal lá para ela. Gideane travou, voltou? Ah, que bom, voltou, deve ter sido a conexão aí. Aí comenta aí, pessoal, como é que tá, se tá tudo normal, tudo tranquilo.
Então, tudo tranquilo mesmo, então vamos continuar lá, então, certo? Ok, voltou. Pronto, pessoal, então pode ter sido a questão de conexão aí, mas já está, o pessoal já está comentando aqui, já comentou aqui que voltou. Então, são situações que a gente começa, faz parte, né, quando é ao vivo, faz parte do nosso dia a dia, situações como essa. Então, vamos continuar aqui. A outra situação que faz com que a empresa possa ser excluída do Simples Nacional e só retorne depois de 3 anos é quando ela for declarada inapta, certo? Quando ela for declarada inapta, então seu CNPJ está inapto. Quando é que acontece essa parte de ficar inapta? Quando é que pode acontecer isso? Quando deixar de apresentar declarações, né, por 2 anos consecutivos, ou quando não tem a comprovação de origem da disponibilidade e efetiva transferência no caso dos recursos empregados em operação de comércio exterior. Então, se a empresa, o que é que acontece? Se a empresa ela passa 2 anos consecutivos sem mandar suas obrigações acessórias, está lá na legislação, ela pode ter o seu CNPJ inapto. E aí, com relação a isso, eu tive uma situação bem interessante, que foi um MEI, um microempreendedor individual, um MEI, que aconteceu. A pessoa foi abrir um microempreendedor individual para poder fazer revenda de produtos. E nessa revenda de produtos, o que aconteceu? Quando foi abrir, constou no sistema que a pessoa já tinha um CNPJ aberto, já tinha um MEI aberto. Segundo a pessoa, ela não lembra de ter aberto. Depois lembrou, certo? E com isso, o que aconteceu? Ela, por não ter conseguido enviar, não ter feito as declarações do MEI, né, a declaração anual, aquela que é feita até o mês de maio, por 2 anos consecutivos, aí ficou inapta. E como ficou inapta, automaticamente, um dos casos de exclusão do Simples Nacional é quando você tem inscrição no CNPJ ou inscrição, né, estadual ou municipal, considerado com irregularidade, é um dos casos impeditivos a fazer parte do Simples. E o MEI, como faz parte do Simples Nacional, automaticamente o que foi que aconteceu? Ela foi excluída do MEI. Ela foi excluída do Simples Nacional e estava com algumas multas fiscais aqui no meu estado de Sergipe por não envio de SPED fiscal. Se não me engano, ela estava com uma média de 20 ou 30 mil, não lembro agora o valor de multa por não envio de SPED fiscal. Então, uma situação como essa aqui, que automaticamente levando em risco essa legislação, o que é que acontece? Que a própria lei 123, a empresa, se ela for regularizada, não pode retornar ao Simples Nacional durante os 3 próximos anos consecutivos. Então, pessoal, outra situação que a gente pode citar com relação à exclusão do Simples Nacional, que faz com que as empresas possam ter o problema de ter dificuldade em retornar porque tem que ficar 3 anos, é quando ela comercializa a mercadoria objeto de contrabando ou descaminho. Quando houver contrabando ou descaminho, o que é que acontece? A empresa ela pode ser excluída do Simples Nacional e só retornar depois de 3 anos. Porém, o que é contrabando, o que é descaminho? Então, muitas vezes existe uma certa confusão referente a isso. Porque a gente fala assim, foi comprar mercadoria lá no outro país e foi mercadoria contrabandeada. Será que é contrabandeada? Então a diferença é bem sutil, bem simples, que eu vou falar aqui para vocês. Quando a mercadoria ela é importada, porém essa importação é de mercadoria ilícita, então drogas, por exemplo, né? Então a maconha, a cocaína, essa mercadoria por ser ilícita, isso é considerado contrabando. Quando é que é descaminho? Quando a mercadoria ela é lícita, então você fez a importação, a mercadoria ela é lícita e essa mercadoria ela entrou no Brasil sem pagar os tributos incidentes. Isso é descaminho. Então, popularmente, muitas vezes o pessoal fala, a mercadoria é contrabandeada. Muitas vezes não é. Houve o descaminho da mercadoria. Eu até teve uma situação que eu fiquei até brincando com um colega meu, que ele viajou para fora do Brasil e aí comprou lá um carregador
e quando ele entrou com essa mercadoria no Brasil, ele não pagou, era um carregador que tinha que ser feito, tá? A gente, brincando na faculdade, a gente chegou, um colega nosso disse, ah, você contrabandeou a mercadoria? Ele, não, eu descaminhei. Então, descaminho, mercadoria lícita, que não houve recolhimento de tributo. Já o contrabando é quando faz importação de mercadoria ilícita. Então, a empresa ela pode ser excluída do Simples Nacional quando ela comercializa essas mercadorias, ou contrabandeada, ou com descaminho. Então, são situações que vai fazer com que a empresa possa ser excluída do Simples Nacional. Então, deixa eu ver aqui, pessoal, se a gente vai deixar o material para vocês. Depois o material vai ficar disponibilizado sim para vocês vão ter acesso. Com relação à legislação, qual a legislação que nós estamos comentando? Estamos comentando sobre a Lei 123, a Lei do Simples Nacional, a Lei 123 de 2006, o seu artigo 28 e 29, mais especificamente artigo 29 do capítulo lá das exclusões do Simples Nacional. Então são situações que podem fazer com que a empresa seja excluída do Simples Nacional e só retorne depois de 3 anos. Então, são situações que a gente tem que ter um certo cuidado, certo, pessoal? Então, eu vou fazer até uma perguntinha aqui antes de continuar essa live. Comenta aqui com você, para mim, por favor. Quando vocês estão com seus clientes te mandam um extrato bancário todo mês, manda toda a movimentação bancária dele, dizendo todas as receitas do que foram, manda tudo certinho. Então teve até um caso bem interessante de um cliente que eu fui visitar fazendo consultoria financeira, que eu fiz a seguinte pergunta para ele. Eu disse, por que você está me perguntando? Tem gente aí que já está comentando aí, né? Não entregam nada, não mandam nada. Isso, algumas situações acontecem isso com vocês também, pessoal. Então o que acontece? Com esse cliente meu lá, né, que eu fui visitar fazer uma consultoria financeira, e eu disse, por que você está querendo fazer a consultoria financeira? Ele, não, porque eu quero saber se eu estou tendo lucro. Eu digo, você quer saber se está tendo lucro? Porque você tem contador? Ele, tenho. Você recebe a contabilidade? Recebo. Se você tem balanço? Ele, tenho. Você tem balancete? Ele, tenho sim, tenho tudo. E aí eu fiz sabe aquelas perguntinhas que a gente chega a fazer para poder verificar se para validar as respostas das entrevistas. Primeira coisa eu perguntei, quanto é que você paga seu contador? Aí ele perguntou, R$150. Aí eu já comecei, R$150 fazer tal, certo. Aí eu cheguei, se vou fazer uma pergunta bem, né, para poder, bem com relação a dar o checkmate. Você manda os extratos bancários para o seu contador, você envia o extrato bancário para ele, você manda a movimentação todinha, né, ou ele puxa essa movimentação em algum local, com alguma senha. Aí a resposta dele para mim foi, e tem que mandar? E aí eu tive a resposta, né? Então, se o cliente não manda o extrato bancário para o contador, ele não recebe de jeito nenhum a parte, não recebe nenhuma movimentação. Como é que tem o balancete? Como é que tem o balanço? Ou seja, não tem contabilidade. Então foi quando eu perguntei isso, né? Então o pessoal aí, perguntando, tenho 56 clientes, ninguém manda nada. Né? Outra pessoa aí, Paula também dizendo, não manda, fazemos só a parte, né, a parte fiscal, pessoal, nada, não temos nada para cobrir, né? Temos que cobrar diversas vezes, eles não mandam, né? Então, R$150. Então são situações que a gente tem que ter cuidado. Agora sim, um cuidado que a gente tem que ter também com relação a isso ele não manda, mas a gente já avisou a ele que tem que mandar. E essa que tem que mandar essa documentação, se a gente não avisa ele, o que é que pode acontecer se mais na frente ele tiver algum problema? Será que ele vai dizer que a culpa é de quem? Meu contador. Então vamos ter um certo cuidado com relação a isso, mas vamos seguir lá com relação a situações que tem que ter cuidado para poder não ser excluído do Simples Nacional. Por que eu fiz essa pergunta para vocês? Porque olha lá qual é a próxima situação que faz com que a empresa possa ser excluída do Simples Nacional. Quando houver falta de escrituração do livro caixa. Olha só,
E aí a gente pode pensar, não, eu não recebo de jeito nenhum o livro do meu cliente, eu não recebo a documentação bancária, mas eu faço o livro caixa dele, porque o livro caixa é movimentação do caixa. Já escutei isso de algumas pessoas, né? Então, assim, será que o livro caixa é só movimentação bancária, é só movimentação do caixa mesmo? Então, essa situação aqui, por isso que eu fiz essa pergunta, né, se vocês recebem, porque olha só o que é que diz esse inciso. Ou quando houver falta de escrituração no livro caixa, ou o livro caixa não permitir identificar a movimentação financeira, inclusive bancária. Olha que situação agora. Se o cliente que não te envia, que alguém colocou aqui, tem 56 clientes e não mandam nada, né? Então o que acontece? Imagina se seu cliente não te envia nada, então você não tem a movimentação financeira, você não tem o livro caixa dele. Esse é um fato que faz com que a empresa possa ser excluída do Simples Nacional e só retornar depois de 3 anos. Olha o risco tributário disso. E se uma empresa como essa for excluída, o empresário muitas vezes vai dizer, meu contador nunca avisou. Então, uma das questões que eu trabalho muito no meus treinamentos de Simples Nacional é: será que nós passamos para o empresário e documentamos exigências como essas? Então, uma dica aí para você que o seu cliente não manda o seu extrato bancário, faz uma carta para ele a partir de amanhã mesmo, né? Terminou a live, já começa a pensar aí nessa carta, dizendo que de acordo com o artigo 29 da Lei 123 do Simples Nacional, né, cita o inciso, né, a empresa pode ser excluída do Simples Nacional se não tiver a movimentação bancária junto no livro caixa. E dá um prazo, que é o livro caixa. Para poder se fazer o livro caixa, você precisa dos extratos bancários até o dia, até o dia 10 do mês subsequente, então, a ocorrência dos fatos, né, de entrada e saída. Então, fazer o fechamento do financeiro. E que sem essa documentação não tem como você fazer o livro caixa. E com relação a isso, se não houver essa documentação, como eu não vou conseguir fazer, e se a empresa for excluída do Simples Nacional, tiver alguma penalidade, a responsabilidade é toda do empresário. Porque situações como essa eu já vi, eu já tive próximo de alguns empresários, até alguns contadores, aonde que teve situação como essa e o próprio cliente entrou com ação judicial contra o contador, dizendo que foi excluído do Simples Nacional por irresponsabilidade, imperícia, imprudência do contador. Então, às vezes aqui eu faço alguns trabalhos também de estar defendendo os contadores junto com, né, tanto contra a questão de clientes, situações como essa, né, até com o próprio conselho, que o conselho também, né, ele tem o poder de fiscalização, então tem essa questão toda. Então o que acontece? Isso aqui eu acho que é o maior gargalo para a gente, né? A empresa não mandar o extrato bancário. E teve um caso aqui bem interessante de um aluno meu que me disse assim: ó, meu cliente não manda o extrato bancário porque diz que não quer que eu saiba a movimentação dele, porque se eu ver a movimentação dele eu vou aumentar meus honorários. E o contador agora recebe por movimentação financeira. Então só olha a situação que a gente tem. Então as empresas micro e pequenas empresas, principalmente aquelas que estão no Simples Nacional, têm uma certa dificuldade da parte financeira, né? Então isso aqui é uma dor de cabeça. Quando eu estou ministrando aula do Simples Nacional, geralmente na sexta, eu passo isso aqui e o pessoal depois no outro dia fica tudo com dor de cabeça. O professor não conseguiu dormir. Como é que eu faço? Então se resguarda, certo, pessoal? Comunica e guarda essa documentação contigo, informando ao cliente que tem essa situação. Pede para ele assinar, se possível reconheça a firma do empresário e guarde essa documentação por ti, porque no problema mais na frente, o que é que vai acontecer? Tu vai dizer, ó, eu sempre avisei, sempre comuniquei, tá aqui a documentação, tá aqui reconhecido a firma, ele que não mandava, não tem como eu fazer dessa forma. E aí é uma oportunidade de negócio também pra gente, né? Porque se seu cliente não te manda, vamos verificar por que não manda. Muitas vezes é porque não faz o financeiro, não tem condições de fazer o financeiro. E aí você pode ter um novo nicho de mercado aí em fazer o financeiro dessas empresas, né? Então essa é outra situação que acho que mais chama mais atenção da gente, que é um gargalo para o nosso dia a dia, né? Vamos ver lá algumas
Algumas mensagens aí do pessoal. Tem contabilidade, mas não tem controle bancário. A maioria das vezes a conta nem tem conta bancária. Ô Maiane fala, o contador faz mágica, né? Isso mesmo. Eu acho que a gente tem que mudar de profil. Nosso nome tem que ser contador mágico, né? Então é o contador psicólogo, é o contador mágico. São situações assim que faz com que aconteça, né? Cris Oliveira aí falou, já aconteceu comigo o cliente me culpar por não ter livro caixa. Minha sorte é que eu tinha isso em contrato. Olha aí a dica. Que bom, Cris, hein? Que bom você colaborando aí com a gente. Aí, ó, o contrato dizendo que tinha que mandar a documentação, tal. Então, como tinha lá no contrato, então, pessoal, o contrato é muito importante para a gente, certo? É através do contrato que a gente diz as regras do nosso dia a dia com o empresário. Não sei se acontece com vocês aí, mas às vezes o empresário acha que a gente tem que fazer tudo, inclusive até o simples doméstico dele tem que fazer se não tiver no contrato. Ah, tem que fazer imposto de renda, imposto da minha sogra, de minha irmã, então acontece muito isso, né? Cacilda está perguntando se o livro caixa é obrigatório para as empresas do Simples Nacional. Ó, o livro caixa é o livro obrigatório para a empresa do Simples Nacional desde que não tenha contabilidade. Se você tiver contabilidade formalizada para o Simples Nacional, não tem exigência de você ter o livro caixa, porque o livro caixa já está dentro da contabilidade. Mas tome cuidado aí, é o seguinte, viu? Porque a Cacilda, cuidado pelo seguinte fato, ó. O Simples Nacional ele não exige a escrituração contábil, então a escrituração com relação à contabilidade. Porém, o Código Civil, lá, salvo engano, não lembro agora de qual, o artigo 1179, salvo engano, ele diz o seguinte, que toda empresa tem que ter contabilidade. Então, para efeitos tributários, a Receita Federal, o Comitê Gestor, não exige contabilidade para se pagar o Simples Nacional. Porém, o Código Civil diz que toda e qualquer empresa tem que ter contabilidade, certo? Então tem que ter cuidado com relação a isso, porque contabilidade não é opção, contabilidade é obrigação das empresas. A exceção que nós temos lá é o pequeno empresário, aquele empresário rural e o MEI. Então eu tenho que ter muito cuidado com relação a isso, que o MEI não é obrigado a ter contabilidade. Valdeci está dizendo, eu aviso todo ano por e-mail, por relatório e por aí vai. Isso mesmo, e o pessoal acaba não acreditando. Agora, quando recebe uma auto-infração, no instante acontece. Às vezes, acontece muito aqui comigo que o empresário chega, me procura porque recebeu auto-infração para poder a gente fazer algumas defesas tributárias. E ele chega para mim, rapaz, é porque eu recebi essa multa. Rapaz, seu contador sempre avisou isso para você. Com certeza, você que não cumpriu. Agora que você quer muitas vezes colocar a culpa no contador que nunca avisou, mas eu sei que o contador sempre avisou. A questão que nós temos que ter cuidado é porque a gente tem isso, a gente avisa, mas não documenta que avisou. Então tem que ter um documento que comprove isso. Então aí nós tivemos até o caso, né? Foi colocado aí pra gente, né? Ó, a Aurélia estava dizendo aqui, ó, lembrei também, professor, que comentei na sala de aula que disse para todos que uma vez a Cefa, que é a Secretaria da Fazenda lá do Estado, notificou um cliente e me exigiu, dentro de outros livros, e a notificação constava R$28 mil de multa. Aí, Aurélio, obrigado aí pela contribuição, justamente o que, ó, viu? Então, vê que são situações que estão resguardadas na Lei 123, são situações que fazem com que a empresa ela tem multas por algo que você tem gestão. E um dos problemas é que muitas vezes o pessoal acha, então muitas vezes o empresário acha que o contador é administrador da empresa dele. Então não é, contador é contador, administrador é administrador, né? Aí a Aurélia Conta comentou, apresentei o livro caixa, quando apresentou o livro caixa foi retirada as multas. Então são situações que tem. Então pessoal, vê que é uma situação que tem que ter muito cuidado, essa do livro caixa, porque eu acredito que muita empresa não tem movimentação do livro caixa com inclusive movimentação bancária. Então vai a dica para vocês comentar com seus clientes. Vamos para a próxima. A próxima situação que faz com que a empresa esteja no Simples Nacional e seja excluído
no caso, só poder retornar depois de 3 anos é quando for constatado que durante o ano o valor das suas despesas pagas, olha lá, o valor das suas despesas pagas supera em 20% o ingresso de recursos no mesmo período, né? Popularmente ele diz assim, se as despesas são maiores do que a receita, mas nem tanto assim, ele fala ingresso de recursos, certo? Então, o que acontece? Em regra, se suas despesas superam mais do que 20% das suas receitas, a empresa ela pode ser excluída do Simples Nacional e só retornar depois de 3 anos. Olha que questão é essa. Vai excluir no caso essa parte, nesse inciso, quando ela tiver início de atividade. Então, eu não sei se acontece com vocês, o cliente compra a mercadoria e vende e aí esqueceu de tirar a nota fiscal. Aí compra de novo, aí esqueceu de tirar a nota fiscal, aí fica com estoque alto, aí fica a questão, e as despesas não cobrem, tem tanta despesa que não dá para cobrir. Então é uma situação meio parecida assim. Será que vocês têm clientes assim, dessa forma, que tem mais despesa do que receita e essa despesa ultrapassa 20%? Então cuidado, certo? Então muito cuidado mesmo com relação a isso. Então, é outra situação muito comum. E quem tem feito, rodando por aí com o curso de Simples Nacional, que eu tenho percebido, quem tem feito essa exclusão é o Estado, certo? Os estados, eles têm feito essa exclusão através das suas secretarias, porque através da entrada e saída de mercadoria, ele começa a saber, né, justamente as suas despesas. Tá? Então, tem acontecido muito isso. Tem alguns estados aí que está bem forte essa fiscalização. Então, são situações que tem que ter cuidado, viu? Então, outra situação que a gente pode citar aqui com relação a isso é quando nós falamos com relação às despesas, né? Então, quando as despesas superam, né, as suas receitas. E aqui é quando a empresa for constatada que durante o ano calendário das aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização for superior a 80% de ingresso de recursos. Tá? Tem alguns estados também que estão excluindo a empresa do Simples Nacional com relação a isso aí. Então olha outra situação que pode fazer com que a empresa seja excluída, que é o que? Comprou mercadoria, né, e seu estoque, sua aquisição supera 80% o ingresso de recursos na empresa. Então vai ser excluído aí o início de atividade, ou se você conseguir provar, né, uma hipótese de justificar um aumento de estoque muito grande, para poder acontecer muito com algumas empresas que são sazonais, então, e tem alguns picos, né? Exemplo, agora vai ter a Páscoa, uma empresa de chocolate, essas questões todas. Então tem que ter uma questão sutil, mas aí você tem que provar isso, né? Então tem que ter muito cuidado, né? Então, com relação a essas situações. Porém, assim, tudo está lá na lei. Então, o nosso estado não tinha tanta, nosso estado como União não tinha tanta fiscalização com relação a isso, né? Mas agora as coisas estão começando a ter um cruzamento maior. Com relação àquela situação lá das despesas que nós conversamos no anterior, das despesas serem maior do que as receitas, os ingressos de recursos, né? Recentemente a Receita Federal tem feito um cruzamento do PGDAS com a DEFIS. E nesse cruzamento ele tem excluído as empresas no Simples Nacional, usando como fundamentação legal esse inciso aqui. Então, olha que as coisas não estão tão soltas assim como eram antes, certo? Então, são situações que faz com que tem que ter muito cuidado referente a isso. Então, a ideia nossa aqui é para que vocês justamente passem para os seus clientes nessas situações e de preferência se proteja você contador, né, com um documento que possa fazer com que ele assine, de preferência até reconheça a firma, porque senão ele vai dizer que assinou. Muitas vezes alguns vão dizer que não foi ele que assinou, né? Então o que acontece? Algumas perguntas que estão aqui. Quando abrir uma empresa, tem que saber se você tem 3 sócios, união, estados, união e outra empresa que trabalha. Então tem isso mesmo, né, Haroldo? Tem situação, todas as situações que fazem com que tem que ter cuidado, né? Seria possível, seria possível
fazer parte de comunicação, de fazer um comunicado sobre a aumentação bancária para repassarmos aos seus clientes. Isso aí vai muito de cada contador que você pode fazer. Não existe um modelo padrão, Kátia, mas assim, você pode fazer muito bem com relação a isso para poder se resguardar, né? Então uma carta, um comunicado dizendo de acordo com a lei 123 e coloca as situações lá no artigo 29, né, que faz com que a empresa tenha certo cuidado com relação a isso. Já vi clientes que foram viajar e apresentou a conta na empresa, ficou em pousada na praia, às vezes acontece isso, né? Outro apresentou notas fiscais de calcinha e fraldas. Eita, então esse, né? Será que ia revender fralda, né? Não revender calcinha para poder fazer um novo negócio, né? Tirou tudo da contabilidade, mas não dá conta bancária dele. Então é complicado mesmo. Então tem um princípio, né, com relação a isso, né, Valdeci? Tem um princípio da contabilidade da entidade. Esse princípio da entidade diz que não pode misturar as contas, né? Então são situações que tem que ter cuidado referente a isso. Então vamos lá para o próximo inciso. Não sei se seus clientes fazem isso aqui, ó. Houver descumprimento reiterado de quê? Falta de emissão de documento fiscal. Vendeu e não emitiu nota fiscal. E eu acho que isso não acontece com ninguém, né? Acho que com seus clientes não, só com os meus clientes. Vende mercadoria, presta serviço e não emite nota fiscal. E aí eu lembrei uma situação que aconteceu com um cliente que disse bem assim: Rodrigo, eu fiz uma compra lá no supermercado e aí no estado tem um programa de incentivo, você coloca o CPF na nota. E o caixa do supermercado me perguntou o seguinte: CPF na nota? E aí eu respondi não. Eu disse: por quê? Por que você não quer colocar o CPF na nota? Eu não quero o CPF na nota porque o estado vai descobrir como foi que eu comprei. Aí eu fiz a seguinte pergunta: e como foi que você pagou? Paguei no cartão de crédito. Então de que adiantou esconder o CNPJ? Então aí, pessoal, vai dando like aí na nossa live, né, para poder. E o seguinte, o material vai ser depois disponibilizado para vocês de forma gratuita, certo? Não se preocupe que vocês vão receber isso mesmo. Vai dando like aí no nosso vídeo, né, para poder a gente disseminar mesmo a educação para todos, que a educação transforma as pessoas. A educação nos dá poder, nos transforma e melhora a nossa vida. Então vamos lá, justamente compartilhar o máximo, né, com relação a isso. Então, outra situação que a gente tem, né, então viu essa situação aí, né, que é não emitir o documento fiscal. Foi constatado a prática de descumprimento reiterado de não emissão de documento fiscal, empresa é excluída do Simples Nacional e só retorna depois de 3 anos. E o último inciso, olha lá o último inciso que fala pra gente com relação a isso, houver a omissão de forma reiterada de que? De folha de pagamento da empresa. Aquela famosa, o cliente chega, não, eu vou fazer o pagamento da folha por fora. Então, eu tô lá, tenho um funcionário, eu vou pagar um salário mínimo, inclusive o salário mínimo agora alterou novamente, né? Então, o salário mínimo, eu vou pagar um salário mínimo e por fora eu vou pagar mais meio salário mínimo. Se você omitir de forma reiterada a folha de pagamento da empresa para poder pagar menos tributo, é uma das formas que você tem também de ser excluído do Simples Nacional. Ou, né, omitir de forma reiterada, principalmente aquele pessoal que trabalha no departamento pessoal, que é o que? A questão de documentos de informações previstos pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária. De que? De segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que presta serviço. Imagina lá, você tem um autônomo que você contratou para fazer um serviço na sua empresa e esse autônomo tem que fazer a retenção lá do ISS e do INSS. Como você não colocou ele na folha de pagamento, né, na parte do departamento pessoal, para se calcular a retenção de INSS, você pode ser excluído do Simples Nacional se for constatado prática reiterada dessas situações como essa, porque você está omitindo informação para pagar menos tributo. Então, olha quantas situações pode acontecer na empresa: folha de pagamento por fora, contratar autônomo e não colocar na folha de pagamento, dar somente o recibo para
para que seja menor. Então, são situações que tem que ter um cuidado. Recentemente mesmo, até ele falou até o seguinte: Rodrigo, eu tenho um cliente aqui, na verdade, um cliente não, na verdade, eu tenho uma funcionária aqui, que ela falou o seguinte: ela está querendo que eu não assine a carteira dela. E aí o que é que acontece? Tem algum problema? Não, você pode ter o problema seguinte: se você não assinou a carteira dela, vai estar trabalhando, né, você vai ter o seguinte problema: você tem uma reclamação trabalhista, né, porque ela pode, não, mas ela não vai entrar com reclamação trabalhista contra mim porque ela é minha comadre. Tudo bem. Mas você tem outra situação: se ela está em casa dormindo e chega a falecer, todo mundo tá, né, passível disso, né? Então a morte é a única certeza que a gente tem na vida. E se ela chegar a falecer, o que é que pode acontecer? Ela tem um filho, tem direito à pensão por morte. Pensão por morte, quando ela for da entrada, o que é que pode acontecer aí? A empresa nunca pagou a contribuição, e aí vem para a empresa essa responsabilidade de pagar a pensão. E pensão, a gente sabe muito bem o que é que acontece. Ele faz com que a empresa, né, a pessoa, o empregador, possa ser até preso, porque é pensão alimentícia. Então, pessoal, né, esse é o último caso que pode fazer com que a empresa possa ser excluída do Simples Nacional. Então, olha aí, ó, e essa exclusão faz com que a empresa só retorne depois de 3 anos. Então, algumas perguntas que estão aqui com relação a, deixa eu ver aqui, uma dúvida sobre a exclusão do Simples Nacional só acontece em 31 de dezembro, mas não aparece a exclusão até agora. Não vai ser excluída. Tem que verificar o caso, Márcia, bem específico aí. E eu quero fazer um convite também para vocês, né? Nós estamos com um curso de Simples Nacional, um curso com 16 módulos, que nesse curso a gente trabalha várias questões do Simples Nacional, que é promovido aqui pela NIT Treinamentos. Então, esse curso é totalmente online, você tem 3 meses de suporte. Esse curso é ministrado por mim. Nós estamos fazendo esse curso para vocês que possam acompanhar no seu dia a dia. Então, nesse curso a gente trabalha várias situações como calcular o fator R, como trabalhar os anexos em si, casos de vedações no Simples Nacional, vamos falar sobre investidor anjo, sobre MEI, sobre salão parceiro, que é uma questão, um nicho de mercado. Então, nós estamos com o curso de Simples Nacional, é um curso de 20 horas que é aqui na NIT Treinamentos. Então, vocês podem ter acesso a esse treinamento com a gente. Então, quero justamente agradecer a todos vocês pela oportunidade. A todos vocês, segue aí o meu contato, né, o meu Instagram, Prof. Rodrigo Dias Rosa, né, meu Facebook, minha fanpage. Então, meu canal também tem um canal no YouTube. Então, o que acontece? Porque o objetivo nosso é disseminar a educação de qualidade para todos vocês. Então, vai a dica, estamos com esse treinamento para vocês. Essa live de hoje é uma parte de um dos módulos desse treinamento do Simples Nacional, e que pode fazer com que mude e proteja você de várias situações. Porque eu fico sempre brincando, no momento o cliente ele tem amizade com a gente, ele diz amizade, mas quando o bicho pega, como a gente fala aqui em Sergipe, ele foge e bota a culpa em você, contador. Então, pessoal, quero agradecer a todos vocês pela oportunidade, por estarem compartilhando conosco aqui nessa tarde, então, de muito compartilhamento de informação. Agradeço a todos aí por estar com a gente, né? O pessoal está comentando aqui, né, que com relação a alguns cursos que a gente pode ter, trata também FDRINF, DCTF Web. A gente, nesse curso especificamente, não está falando de FDRINF, DCTF Web, mas a gente tem algumas situações que pode fazer. Aí, muito obrigado aí, Aurélio, pela comunicação, com relação para Alexandre aí também, né? Então, o que acontece? São várias situações. Outra situação que a gente trabalha muito no curso que gera uma certa dificuldade quando a gente está na prática se o sócio pode ou não fazer parte de 2 empresas do Simples Nacional. Então, a gente fala justamente quando é que pode, com relação ao capital social da empresa, com relação à participação, com relação a tipo de empresa, como sociedade anônima, cooperativa,
Então são situações que a gente trabalha muito no nosso curso de Simples Nacional, casos práticos, né? A gente tem uma aula também que a gente fala assim, com relação a como calcular o Simples Nacional com atividade de transporte interestadual, porque está no anexo 3, e lá no anexo 3 é ISS, mais interestadual é ICMS. Como é que é feito isso? Então são situações que a gente trabalha muito nesse curso de Simples Nacional. Então vai a dica para vocês, quero agradecer pela oportunidade, espero ter conseguido passar um pouco do conhecimento para que a gente possa melhorar cada dia mais, né, a questão do Simples Nacional, a questão da nossa qualificação profissional, porque somente com a educação a gente consegue mudar e transformar as nossas vidas. Então muito obrigado mesmo, pessoal, um grande abraço a todos, e entre em contato aí com o pessoal, Paulo da NIT aí tá falando com vocês, garante sua vaga, tá aí o link do curso, tá aí o número de telefone de contato. Muito obrigado mesmo, aí Roseli, um abração, né? Sintam-se todos abraçados. Pessoal de Mato Grosso, amanhã estou indo para a cidade de Sorriso, certo? Então um grande abraço para todos vocês, né? Todos vocês do Brasil todo, que coisa linda ver, né? Nesse momento poder compartilhar, a tecnologia nos passa, poder compartilhar a educação em um momento como esse com todo o Brasil. Isso até nos deixa emocionado aqui, tanto do sul ao norte aí do nosso país, né? Então um grande abraço a todos vocês.